Convido a ouvirmos da leitura bíblica prevista para este domingo, conforme carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 14 a 17, onde a palavra de Deus nos diz: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o Espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Lâmpada para os nossos pés é a palavra do nosso Deus e luz para guiar o nosso caminho. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, será que o Espírito Santo está entre nós? Como perceber a presença de Deus através do Espírito Santo em um mundo tão manchado pelo pecado e pelo mal? Será que Deus realmente está entre nós? Se Deus está entre nós, então, por que o mundo está tão cheio de problemas? Quantas perguntas, não é mesmo? Hoje nós estamos no domingo de Pentecostes, onde lembramos da descida do Espírito Santo sobre os cristãos reunidos em Jerusalém. Assim como a morte e a ressurreição de Jesus, a descida do Espírito Santo é um evento único e que não se repete. O Espírito Santo já desceu e, portanto, não precisa descer novamente. O domingo de Pentecostes acontece no 50º dia após a Páscoa. Há 10 dias atrás, lembramos a ascensão de Jesus, quando ele foi elevado aos céus à vista dos seus discípulos. Porém, Jesus foi aos céus com a promessa do envio do Consolador. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará o outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará com vocês. João 14, 16 a 17.
Martinho Lutero, ele interpreta estas palavras dizendo: eles são miseráveis e estarão abandonados em qualquer parte do mundo, não encontrarão consolo em lugar algum e certamente desanimarão por completo se não forem especialmente preservados por um forte consolo provindo do céu. Assim, diante dos males do mundo, Deus nos oferece o Espírito Santo. Lutero diz: aqui, por conseguinte, não há qualquer ira, ameaça ou terror para os cristãos. Existe somente um sorriso cordial e um doce consolo no céu e na terra. Entretanto, talvez falte entre os próprios cristãos uma clareza maior a partir das Escrituras sobre o Espírito Santo. Será que o Espírito Santo está também na nossa igreja luterana? O Espírito Santo também age em igrejas históricas e tradicionais? Ou o Espírito Santo só age nos novos templos que são abertos pelo mundo? O que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre todas estas perguntas? Vivemos aquilo que alguns teólogos chamam de a era do Espírito Santo. Mas não se engane, essa afirmação não tem o objetivo de ser positiva, mas é uma crítica. Há um desequilíbrio na percepção da Trindade. O Pai Criador e o Filho Salvador são esquecidos quando o foco está somente na pessoa do Espírito Santo Consolador. Enfatizam-se as curas e os dons extraordinários, mas esquece-se de falar do cuidado para com a boa criação de Deus o Pai e se esquece de se falar da salvação obtida por graça através de Deus o Filho. Trata-se de uma separação dos sujeitos trinitários. Alguns vivem a religião do Pai, outros vivem a religião do Filho, outros vivem a religião do Espírito Santo. Para compreendermos melhor o evento de Pentecostes, precisamos nos dedicar a entender quem é e quem não é o Espírito Santo de Deus. Para isso, a partir do texto lido de Romanos 8, 14 a 17, vamos dividir a pregação de hoje em 4 perguntas fundamentais. Primeira, quem é o Espírito Santo? Antes de responder a esta pergunta, talvez seja importante dizer quem não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma energia, da mesma forma também não é algum tipo de força, também não é um fantasma, nem mesmo é uma energia positiva, que é a moda do momento. Muitas vezes confundem-se essas ideias com o Espírito Santo. Mas então, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa, não qualquer pessoa, mas a terceira pessoa da Trindade. O teólogo e professor luterano Euler Renato Westphal diz: todas as pessoas da Trindade são Espírito, mas a terceira pessoa é Espírito por excelência. O Espírito Santo não é uma terceira versão de Deus, mas a terceira pessoa da Trindade, ou seja, é Deus como Pai e como Filho, mas com uma obra diferente da do Pai e da do Filho. Enquanto o Pai é o Criador e o Filho é o Salvador, o Espírito Santo é o nosso Consolador. O Espírito Santo não é menos Deus que o Pai e o Filho, mas Deus tal qual o Pai e o Filho. O Espírito Santo é procedente do Pai e do Filho. Além disso, o Espírito Santo pensa, fala, guia e pode ser entristecido conforme as passagens bíblicas que aparecem na sua tela. O Espírito Santo introduz na Trindade uma comunidade. O Espírito supera a relação de eu-tu, de pai e filho, introduzindo o nós. Não cremos em 3 deuses, mas em um único Deus em 3 pessoas, a Trindade. Onde está isso na Bíblia? Em Mateus 28, 19, Jesus disse: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Deus cristão é o Deus comunidade, onde os 3 sujeitos trinitários vivem em amor mútuo, pois o amor é o elo que liga e os torna unidos. Por isso, a descida do Espírito Santo cria a comunidade, pois assim como há uma comunhão entre as pessoas da Trindade, da mesma forma há a comunhão entre os irmãos e irmãs que creem
e confessam o Trino Deus. Segunda pergunta: para onde nos guia o Espírito Santo? O Espírito Santo nunca nos guiará à mentira, pois ele mesmo é chamado por Jesus de o Espírito da Verdade, João 14,17. Assim nos diz o teólogo e pastor Gottfried Brackemeyer: ele ilumina, desmascarando ilusões e mentiras e ajudando na análise desapaixonada da realidade. Mas como saber se estamos sendo guiados para a verdade? Saberemos disso se tivermos profundo e verdadeiro conhecimento da Palavra de Deus. Assim como Jesus está no centro das Escrituras, ele também é o centro da Trindade. E a função do Espírito Santo é, portanto, a de glorificar o Jesus crucificado e ressurreto. O ensino do Espírito Santo nunca será diferente do ensino de Jesus. Em 1 João 4, 1 a 13 está escrito: amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. O verdadeiro Espírito de Deus sempre guiará os cristãos a confessarem a encarnação, morte e ressurreição de Jesus. Se o caminho não é Jesus, então não é o Espírito Santo quem está falando, e esse ensino deve ser rejeitado como mentiroso, pois o Espírito Santo nunca nos guiará para longe da doutrina do ensino correto da Palavra de Deus. Além disso, o verdadeiro veículo do Espírito Santo é a Palavra de Deus. Quem busca o Espírito Santo deve escutar o Evangelho. Terceira pergunta: o que faz o Espírito Santo? Como já sabemos, a obra do Espírito Santo é distinta das obras do Pai e do Filho. Conforme Romanos 8,15, através do Espírito Santo somos convencidos de que em nosso batismo somos filhos de Deus. É o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da perdição, para que creiamos em Jesus e sejamos salvos em sua graça. Através do agir do Espírito Santo, somos libertos da nossa escravidão para nos reconhecermos como filhos e filhas de Deus, o Pai, através do nosso irmão Jesus Cristo. Enquanto um bom filho está disposto à obediência, o escravo deve obedecer. Assim, o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Deus não nos chama de escravos, mas de filhos. A partir disso, somos também herdeiros da nova aliança em Cristo Jesus. E, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Romanos 8,17. O escravo não tem direito à herança, o filho tem. Esse direito não é obra humana, mas graça oferecida através da morte de Jesus Cristo, nosso Senhor. Através do irmão Jesus, seu Pai se torna também o nosso Pai. O Espírito Santo nos dá conhecimento e nos convence da verdadeira salvação conquistada na cruz. O Espírito Santo emerge com a missão de ser memória que atualiza permanentemente o significado da encarnação, da prática, da mensagem de Jesus. O Espírito conserva a continuidade entre o passado e o presente da história. A encarnação é obra do Espírito Santo. Por isso, como filhos e filhas de Deus, é preciso aceitar o convite do apóstolo Paulo. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas 5,25. Como pessoas pecadoras, lutamos diariamente contra o pecado e estamos diariamente na aprendizagem da fé. Esse é o significado da santificação, onde os filhos decidem obedecer ao Pai. Na desobediência, o Espírito Santo intercederá por nós junto ao Pai e procurará nos convencer do nosso pecado para que busquemos o arrependimento. E a quarta e última pergunta: quais são os dons do Espírito Santo?
Ao contrário do que muitas vezes acreditamos, os principais dons do Espírito Santo não são a pregação, o louvor, o falar línguas estranhas, as curas, os milagres ou outras manifestações extraordinárias. Em 1 Coríntios 12, o apóstolo Paulo faz uma grande exposição sobre os dons espirituais. Vários dons são citados, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro a capacidade de interpretá-las. 1 Coríntios 12, versículos 8 a 10. Paulo cita 9 dons. Porém, para que os coríntios e nós não briguemos para saber quem tem mais dons espirituais, Paulo escreve então o capítulo 13, que inicia dizendo: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. 1 Coríntios 13, 1 a 3. O principal dom do Espírito Santo é o dom do amor. E ali onde o amor cristão é vivido verdadeiramente, então ali está a presença do Espírito Santo de Deus. Mesmo que a pessoa cante de maneira desafinada, mesmo que não saiba falar em público, mesmo que conheça apenas uma língua, mesmo que esteja com doenças. Por isso, o fruto do Espírito por excelência é o amor, Gálatas 5:22, e contra o amor não há lei, Gálatas 5:23. Amados irmãos, amadas irmãs, como é bom saber da presença do Espírito Santo na vida da igreja. Em nossos gemidos e sofrimentos, não estamos abandonados por Deus. Ao contrário, temos a rica presença de Deus conosco através do agir do Espírito Santo. Ele nos faz ser igreja, comunidade, nos guiará à verdade, nos torna filhos e herdeiros no Pai e em Jesus e nos concede o maravilhoso dom do amor. Portanto, em meio aos males do mundo presente, hajamos guiados pelo Espírito Santo com voz profética a este mundo mau. Também permitamos que o Espírito Santo haja em nossas próprias vidas, causando transformação e mudanças onde for necessário. Para ouvirmos a sua voz, ouçamos atentamente as Escrituras. Para sentirmos o seu toque, vivamos em comunhão. Para termos o seu amor, amemos a Deus e uns aos outros, para sermos consolados e para também consolarmos uns aos outros. Vem, Espírito Divino, grande ensinador, vem, revela às nossas almas Cristo Salvador. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça insigne mostre o seu amor. Vem, destrói os alicerces do viver falaz, aos errados concedendo salvação e paz. Vem, reveste a tua igreja de poder e luz. Vem, atrai os pecadores ao Senhor Jesus. Amém. Convido a nós confessarmos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico, dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém.